Bom, galera, então como é que funciona aqui o DPF, né? Só para a gente ter uma ideia melhor de como é que ele funciona. Para nós entendermos melhor qual é a função do DPF, vamos entender aqui a construção dos gases. Então nós temos aqui um motor, o ar em azul entrando para dentro do motor, em amarelo aqui o combustível. Ocorre a explosão e os gases saem pelo escapamento. De 100% dos gases, 67% é nitrogênio, 10% é oxigênio, 11% é água e 12% é gás carbônico. Dióxido de carbono é gás carbônico. Se nós somarmos 67% mais 10, mais 11, mais 12 dá 100%. Então, se nós pensarmos assim, cadê os poluentes? Na verdade, esses valores são aproximados, né? 67% na verdade é 66,999, 12% de gás carbônico é 11,999. A soma desses quebradinhos dá o vermelhinho aqui da pizza, o 0,3%. E 0,3% é a soma de todos esses poluentes aqui. E isso é tratado, tem coisas ali no motor, no sistema, para poder reduzir esses poluentes. A EGR, que vai diminuir o NOx, o catalisador, que vai diminuir o monóxido de carbono e o hidrocarboneto, e o DPF, que vai reduzir material particulado e dióxido de enxofre. Só em motores diesel, a queima do combustível diesel, que gera material particulado e dióxido de enxofre. Então, só em motores diesel que tem DPF. E como é que o DPF opera? Então, os gases, quando eles estão passando aqui pelo DPF, o material particulado, por ser maior, em vermelhinho aqui é o material particulado, em cinza, melhor dizendo, é o material particulado. Esse material particulado ele não consegue passar pelo filtro DPF e vai ficando, os gases conseguem passar e o material particulado vai ficando, né? E à medida que o material particulado vai ficando, observe aqui a quantidade de gases que está saindo pelo DPF, numa condição em que o DPF está limpo, numa condição em que ele já está com bastante obstrução, já tem muito material particulado retido, os gases começam a ter dificuldade de passar. E é nessa situação que é feito a regeneração, né? Então existe um sensor, o sensor diferencial do DPF, que vai monitorar a pressão antes e depois do DPF. E se o DPF já tiver com uma certa restrição, o módulo entra em processo de regeneração. Como é que ele faz isso? Tá? Vamos fazer essa observação aqui. Nós temos aqui antes do DPF, antes do catalisador ainda a sonda lambda, né? Depois da sonda temos o catalisador, após o catalisador temos o filtro DPF. Note que tem um cano depois do filtro e um cano antes do filtro. Esses dois canos, antes e depois do filtro, vão parar num sensor, que é o sensor diferencial do DPF, que vai monitorar a pressão antes e depois do DPF. Como é que é feito isso? Como é que isso acontece? Os gases, quando eles estão passando pelo filtro DPF, vai estar lá o material particulado junto, esses pedacinhos aqui são o material particulado, então essas partículas não conseguem passar pelo filtro e vão ficando no filtro. À medida que elas vão ficando no filtro, o filtro vai obstruindo. Então, os gases estão passando, o material particulado não consegue passar, vai ficando no filtro e isso faz com que ele vá tendo restrição. A pressão antes do filtro aumenta, observe aqui, depois do filtro não tem pressão, antes do filtro tem bastante pressão, o módulo entra em processo de regeneração. O que ele faz? Ele leva a temperatura para 550 graus, queimando o material particulado. Queimando o material particulado, ele vira gás, note que a pressão antes do filtro cai. E está feita a regeneração. Então, para queimar o material particulado, é elevada a temperatura a mais ou menos 550 graus. Essa temperatura queima, incinera o material particulado, ele vira gás, o gás consegue passar pelo filtro DPF, então é feita dessa forma a regeneração. O problema é que a cada vez que o módulo faz isso, queima o material particulado, nessa condição vai sobrando o resíduo da queima, né? Vamos chamar de cinza. Né? E quanto mais resíduo tiver,
mais cinza, né? Quanto mais regenerado tiver, mais cinza vai ter, e isso vai, com o tempo, obstruindo o DPF. Então, chega um momento em que não é mais o material particulado que está restringindo a passagem dos gases, e sim a cinza das várias regenerações que já foram feitas. Numa situação dessas, o filtro DPF não consegue mais fazer regeneração, ou seja, ele não consegue queimar uma coisa que já foi queimada. Então, ele não consegue mais baixar a pressão. Nessa situação, as regenerações elas não são possíveis mais. Então, o DPF atinge esse estágio aqui, ou seja, totalmente tomado por cinzas, né? Para que isso aconteça depois de tantas regenerações que são feitas, a vida útil média do DPF é entre 80 e 140 mil quilômetros. Então, após essa quilometragem, já foram feitas tantas regenerações que não tem mais como limpar, né, o DPF, ou seja, o DPF atingiu a sua vida útil. E aí deve ser substituído. O sensor que monitora a pressão antes e depois do DPF, nesse caso aqui deste veículo, ele está abaixo do módulo, né, esse sensor. Esse sensor ele tem duas mangueiras, mais para frente viram canos, e um cano vai antes, outro cano vai depois do filtro DPF. Esse sensor vai monitorar então a pressão antes e depois. Tem 3 fios esse sensor, um positivo, um negativo e o sinal. Né? E através desse sinal é possível monitorar se o DPF está ou não com restrição. Então essa informação desse sensor, ela vem parar aqui na central, e a central então determina ou define a regeneração. É assim que funciona o sistema do DPF, ok? Quando se for colocar um DPF novo, tem que entrar com o scanner e fazer avisar o módulo que o DPF é novo, e dessa forma o módulo zera a contagem e começa uma nova contagem. Então é assim que funciona um filtro DPF. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.